Oi, gente, tudo bem? Eu sou Larissa Timóteo, professora de ciências, e vamos começar mais uma aula de ciências. Eu sou uma mulher negra, de cabelo preso, cacheado, usando um óculos com armação transparente e uma blusa com uma listra preta e fundo cinza. Atrás de mim, uma parede branca com alguns livros. Células são a unidade fundamental dos seres vivos, ou seja, todo ser vivo é formado por célula. Eu quero saber de vocês. Vocês sabem o que é célula-tronco? Você conhece, já ouviu falar de células-tronco? E da importância delas? Guarda isso aí que no final da aula a gente volta nesse assunto. Todas as células do corpo humano têm a origem em uma única célula, chamada zigoto. O zigoto é formado através da união de dois gametas, o espermatozoide e o óvulo, após a fecundação. Mas como de uma única célula podem surgir tantas células diferentes no nosso corpo? Esse processo é chamado de diferenciação celular. Pela diferenciação celular, as células geradas por meio de sucessivas divisões do zigoto vão se diferenciando e adquirindo características e funções a desempenhar no organismo adulto. A diferenciação celular, portanto, é um processo que permite que as células se tornem especializadas. Os 4 principais tipos de tecido do corpo humano são o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. O tecido epitelial é o tecido de revestimento e proteção dos órgãos, revestindo interna e externamente, e também do corpo. A pele é a camada mais superficial da boca. A parede do estômago e a do intestino, por exemplo, são revestidas pelo tecido epitelial. Além de suas principais funções, revestimento e proteção, pode desempenhar outras atividades. No intestino delgado, por exemplo, é o tecido responsável pela absorção dos nutrientes digeridos. Aqui a gente pode ver as estruturas que estão presentes na sua pele. A pele é o maior órgão do corpo. E quais são as camadas da pele? A epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme é uma camada que não apresenta vasos sanguíneos. Tá vendo? É a camada mais superficial e não apresenta vasos sanguíneos. Já a derme, a gente vai começar a ver na derme alguns vasos sanguíneos. E a hipoderme é a camada mais interna e mais vascularizada. Aqui a gente vê receptores de dor, receptores de calor e de frio, glândulas sudoríparas, que são as glândulas que produzem suor, o bulbo piloso dentro do pelo. Tá vendo? Esse aqui, gente, é o interior do pelo. Na epiderme existe também um tipo de célula chamada de melanócito. Vamos ver como que a gente consegue pegar um bronzeado? O melanócito, ele produz melanina, proteína responsável pela cor da pele, pelos cabelos e da íris. A melanina é responsável por absorver os raios ultravioleta da luz solar, protegendo o organismo dos raios solares. Ela é produzida em quantidade variável, embora o número de melanócitos seja semelhante em todas as pessoas. Os tecidos conjuntivos aparecem distribuídos por todo o corpo e apresentam funções bastante variadas, como sustentação, preenchimento, proteção e distribuição de substâncias. Os tecidos conjuntivos apresentam vasos sanguíneos e células nervosas e são formados por diferentes tipos de células que executam funções diferentes. Os espaços que existem entre as células do tecido conjuntivos, chamados de matriz, são preenchidas por diferentes substâncias. Aqui a gente pode ver o tecido conjuntivo, um tipo de tecido conjuntivo frouxo e um tipo de tecido conjuntivo denso, o tendão, por exemplo. Há 4 principais tipos de tecido conjuntivo:
o tecido adiposo, o tecido ósseo, o cartilaginoso e o sanguíneo. Vamos ver mais um pouco sobre o tecido adiposo. O tecido adiposo funciona como uma reserva de energia, a qual pode ser utilizada pelo organismo para a realização de inúmeras atividades. Ele também protege o organismo contra choques mecânicos e ajuda a manter a temperatura do corpo, atuando como isolante térmico. Na pele, abaixo da epiderme, encontramos tecido adiposo, cujas células acumulam grande quantidade de gordura. O tecido ósseo. O tecido ósseo forma o esqueleto humano e tem a função de dar sustentação e forma ao corpo, participar do movimento e proteger os órgãos internos. Os ossos são rígidos e resistentes. Sua rigidez deve-se à presença de sais de cálcio entre as células. Se for fraturado, um osso consegue se regenerar. Suas células recebem os nutrientes necessários para o processo de regeneração por meio de pequenos vasos sanguíneos. Os seres humanos não nascem com ossos completamente formados. A quantidade de cálcio do tecido ósseo vai aumentando com o tempo, tornando-o mais rígido. O processo de endurecimento dos ossos é denominado ossificação. Completa-se por volta de 25 anos de idade. E o tecido cartilaginoso, gente? O tecido cartilaginoso é esse tecido que você tem, que forma o seu nariz e as suas orelhas, por exemplo. Você também vai encontrar tecido cartilaginoso entre os ossos. O tecido cartilaginoso também é chamado de cartilagem e é um tecido conjuntivo constituído principalmente por fibras de colágeno, responsável por conferir resistência e flexibilidade. Assim como o tecido ósseo, esse tecido também dá forma e sustentação a algumas partes do corpo, mas apresenta menor rigidez. Nele não existem vasos sanguíneos. O tecido cartilaginoso é encontrado em várias partes do corpo, como eu já falei, a orelha, a traqueia, a laringe, os brônquios, a articulação dos ossos e entre as vértebras. O tecido sanguíneo, também chamado de sangue, apresenta aspecto homogêneo, avermelhada. Ao ser observado no microscópio, percebe que o sangue é formado por vários tipos de células. O sangue também é formado por uma mistura de substâncias chamada plasma. É possível separar o plasma dos elementos celulares do sangue por um processo chamado de centrifugação. Aqui a gente está vendo os elementos celulares, as plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. O plasma do sangue é constituído principalmente de água e proteínas, sais minerais, hormônios, glicose e vitaminas. Os glóbulos vermelhos, também conhecidos por hemácias, são células sem núcleo, anucleadas, responsáveis pelo transporte de oxigênio e de parte do gás carbônico pelo corpo. Os glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos, são células nucleadas, responsáveis pelo sistema de defesa do corpo. Temos ainda fragmentos de células chamados de plaquetas, que participam do processo de coagulação sanguínea. Os tecidos musculares são formados por células que apresentam a capacidade de contrair e relaxar, variando seu tamanho, possibilitando assim diversos tipos de movimentos que podem ser voluntários, ou seja, controlados pela nossa vontade, ou involuntários, sobre os quais não temos controle consciente. O músculo estriado cardíaco constitui o coração, que é responsável pelo bombeamento do sangue por todo o corpo. Seu movimento é rítmico e não depende da nossa vontade, ou seja, é involuntário. Aí a gente pode ver mais detalhes do músculo cardíaco. E o músculo estriado esquelético? O músculo estriado esquelético ele recebe esse nome por apresentar faixas claras
alternadas com faixas escuras, estriações, que podem ser vistas ao microscópio. Esse tecido constitui a maior parte da musculatura do ser humano, conhecida popularmente por carne. O tecido recobre totalmente o esqueleto e está ligado aos ossos por tendões. Todos os movimentos voluntários são realizados por esses músculos, que se contraem e relaxam controlados conscientemente. O tecido muscular estriado esquelético também está presente na face, na língua, no abdômen e no diafragma. E o tecido muscular liso? O tecido muscular liso está presente em diversos órgãos do corpo, como estômago, intestino, traqueia, bexiga e vasos sanguíneos. Os movimentos produzidos são voluntários e lentos. O tecido nervoso é responsável pela coordenação de diferentes órgãos que constituem o corpo. As células que compõem esse tecido recebem e enviam de forma rápida e contínua as informações captadas do ambiente e do próprio corpo. Essas informações são transmitidas na forma de impulsos elétricos e são conduzidas por células nervosas denominadas neurônios. O neurônio é constituído por dendritos, que são prolongamentos finos, geralmente ramificados e numerosos, especializados na função de receber estímulos externos ou internos, e os que vêm dos outros neurônios. O corpo celular, que é a região onde estão localizados o núcleo e as diversas organelas. O axônio é um prolongamento único com ramificações somente na extremidade, que conduz os impulsos nervosos e os transmite a outros neurônios ou as células de outros tecidos. Em geral, as informações são recebidas pelos dendritos e pelo corpo celular e propaga-se pelo axônio. Assim como as células, os tecidos que compõem o corpo também estão agrupados, interagindo e desempenhando funções comuns. Um conjunto de tecidos com função comum, com a mesma função, é o que chamamos de órgão. Esse órgão aí, no caso, é o fígado. Um conjunto de órgãos com a mesma função vai formar um sistema. O fígado, no nosso exemplo, faz parte do sistema digestório. E vários sistemas vão dar origem ao organismo. E esses são os níveis de organização do corpo humano. As células-tronco são células diferenciadas, ou seja, que não assumiram ainda determinada função dentro do nosso corpo, como já assumiram as células nervosas, musculares, as sexuais. Na espécie humana, elas são encontradas no embrião, no início do seu desenvolvimento, no cordão umbilical e em algumas partes do corpo, como na medula óssea e no cérebro. Enquanto as células do embrião, chamadas de embrionárias, podem se transformar em qualquer tipo celular presente no nosso corpo, as demais células-tronco só podem dar origem a determinados tipos celulares. Células-tronco tornaram-se a esperança de tratamento de muitas doenças, tais como a leucemia, que é o câncer no sangue, a distrofia muscular, que é uma doença nos músculos que leva à perda dos movimentos, a diabetes na medula espinhal. Pesquisa mais aí sobre células-tronco, tecido que te interessou mais hoje. Faz aí uma maquete para pendurar no seu quarto, tira uma foto, manda pra gente, para que você não se esqueça dessa aula, ok? Um beijão e até a próxima!